Mais uma vez voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e hoje vamos ter um assunto que contraria o pensamento da maioria das pessoas, maioria dos cristãos, na verdade. A ideia comum que há entre os cristãos é que o homem é imortal. Mas nós queremos apresentar dentro da Palavra de Deus a verdade de que imortalidade é algo próprio unicamente de Deus. Então vamos colocar um título neste nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje poderia ter esse título: mais uma palavra sobre imortalidade. Inicialmente vamos estar atentos às duas palavras das Sagradas Escrituras, uma em Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, e outra em Isaías 40. Abrindo em Isaías capítulo 40, desde o verso 6, nós temos o profeta Isaías dizendo, verso 6: voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, sobrando ou soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Esta palavra por si mesmo já disse tudo. Isaías, inspirado por Deus, instruído até nas palavras que deveriam ser ditas, e referindo este texto à proclamação ou à pregação que aquele enviado que agora conhecemos como sendo João Batista teria como pauta da sua mensagem: o povo é erva. É isso que tem que clamar. E a erva, na verdade, seca-se, e a sua glória, a sua flor, murcha-se e cai. Nós temos, como disse anteriormente, entre os cristãos ideias diferentes de que o homem é imortal. Tem certos conhecimentos ou certas formas de pensar nas Sagradas Escrituras, alguns entendimentos que não são precisos, e eles por si mesmos não dizem respeito à questão de salvação. O conhecer mais ou conhecer menos não é questão de salvação, porque também a revelação é dada a cada um. Nem todos têm o mesmo entendimento, são pessoas diferentes. Mas, entretanto, dentro da possibilidade de estudarmos e a cada dia aprimorarmos no conhecimento de Deus, é algo bom. E quanto mais precisa for a nossa ciência, o nosso conhecimento das coisas que são a verdade da vida, do operar de Deus em nós, nós podemos ordenar melhor os nossos caminhos. O outro verso que eu citei como inicial e base para este tema, mais uma palavra sobre imortalidade, tendo anunciado 1 Timóteo capítulo 6, podemos ler o verso 16,
quando Paulo, falando a Timóteo e num louvor a Deus, também diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade e que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Pronto, dois extremos, duas afirmações fortes, categóricas, sem margem de dúvida. Imortal é tão somente Deus, só Ele tem a imortalidade. O homem é erva, a erva seca-se, a sua flor murcha e cai, e para nada mais serve senão ser lançado ao fogo. Essa é a verdade que nos acompanha e sobre o que precisamos ter precisão para bem organizarmos o nosso entendimento e definir o nosso procedimento. Observem, falando então da vida no homem, que o princípio é básico, está em Gênesis capítulo 2, verso 7, e nós podemos folhear a Bíblia na sequência do que vamos falando, para exercício do manuseio da Bíblia, conferência e leitura na exatidão da palavra, quando ali se diz para nós, bem claro: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito a alma vivente. Paremos um instante. Deus faz o homem e o homem não tem vida ao ser formado. Para ele ter vida, foi necessário Deus soprar nele o fôlego de vida. Então observe que o homem não era nada, ou antes era um pouco de pó, ou um montinho de barro, e Deus molda-o. Mas Deus, ao outro lado, é o Todo-Poderoso, e Ele é que tem a vida, e Ele concedeu ao boneco de barro vida. Guardemos isso, é o princípio que norteia a verdade sobre nossa existência. Na sequência normal dos fatos, em Gênesis mesmo, capítulo 2, agora verso 17, quando Deus está distribuindo todas as coisas, organizando, ordenando, vem então aquela palavra do Senhor do verso 16 e 17, quando diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então observa que ainda no jardim do Éden, Adão, criado por Deus, tendo ali aquela vida, vamos dizer assim, de pureza, mas eu também costumo dizer de simplicidade, de inocência, ele é alertado de que ele não tem vida para sempre. Como no caso, é dito para ele, se ele comer da árvore do fruto, ou do fruto da árvore proibida, pronto, ele certamente morreria. O que é morte? É justamente a perda da vida. Então, esta é a verdade inicial, básica, a nosso respeito do ser humano. Infelizmente ou felizmente, o projeto de Deus era esse mesmo, nós aprendemos na queda
aconteceu do homem vir a falhar, cair, transgredir, e então no verso 19 do capítulo 3, vem o encerramento deste assunto com palavras claras: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observe que Deus não fala do homem ter a vida mantida nele. Deus fala de o homem ter a possibilidade de perder a sua vida transgredindo. Antes, no capítulo 2, verso 17. No capítulo 3, 19, ele transgrediu e já vem a ordem: certamente esta vida será recolhida e será tirada. Então o homem é mortal. É mortal. Essa palavra é clara da parte de Deus. E se considerarmos, passando as páginas da Bíblia, indo a Eclesiastes capítulo 8, e ali em Eclesiastes outros capítulos e versos podemos estar fazendo a leitura, quando, por exemplo, Eclesiastes 8:8 se diz: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. O que a palavra está dizendo mesmo? Que homem algum tem domínio sobre a sua vida, sobre o espírito de vida que nele há, para dizer que ele não vai morrer. Não, vou segurar aqui a vida em mim, não vou morrer. Impossível. O verso 8 diz bem claro: não tem domínio, ele não pode reter o espírito, ele não tem poder sobre o dia da sua morte. Não há armas nesta peleja, muito menos os ímpios delas serão livres. Então, essa é a verdade. Continuando ainda em Eclesiastes, uma palavra que todos nós conhecemos, sempre dita no capítulo 12, que inicia com a expressão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Por que essa expressão, lembrar do Criador antes que venham os maus dias? Porque certamente os maus dias virão, é a descrição que temos nos versos seguintes. Porque o homem certamente vai envelhecer, poderá enfermar, sim. E a sequência natural qual que é? Verso 7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, a erva seca-se. Então, enquanto a erva está verde e está dando flores bonitas, está encantando, então a beleza, lembra do teu Criador, porque ela certamente vai secar, a flor vai murchar e para nada mais serve, e o pó volta ao pó como é. Mas e a vida? A vida, ou espírito de vida, ou fôlego de vida, tudo isso é recolhido para Deus, porque é dele. Aí precisamos voltar sempre àquela lembrança, a exposição de Gênesis 2:7. O homem boneco de barro, Deus Senhor da vida. Aquele que é todo poderoso e tem vida em si mesmo, concede vida ao barro.
Este é o grande milagre da nossa existência. Barro que tem vida, alma vivente, pensante, falante, planejante e executante de muitas coisas. Mas é dado um tempo. Passado este tempo, ele é recolhido. O pó volta pó como era. E a vida que estava nele volta para Deus, porque é de Deus. Agora, a falha que nós temos é que nós, homens, sempre queremos algo mais, definimos a nós mesmos numa expectativa, numa ideia que não é a realidade, de que o homem de qualquer jeito vai continuar vivendo. Ele morre aqui, mas vai viver em algum lugar. Aí de onde vem outra definição que não é a bíblica, que o homem é corpo, alma e espírito, o que não está nas Sagradas Escrituras, em lugar nenhum. São formas de se falar muitas vezes segundo as filosofias gregas, mas não é a realidade bíblica, e que muitos usam essa definição. Aí começam a dizer, o corpo volta ao pó, o Espírito é de Deus, volta para Deus, e a alma? E a alma, essa é imortal. Quantos dizem isso? Então, na verdade, estamos contrariando as Escrituras que dizem que o homem é pó e vai voltar ao pó. Essa definição não se encaixa na realidade bíblica que temos exposto por tantas expressões bíblicas. Assim, podemos voltar em Eclesiastes, no capítulo 9, ainda pegando as palavras de Salomão, quando, a partir do verso 4, podemos até ler um pouco antes. Vou ler o verso 3, Eclesiastes 9. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens, seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então, o que espera os homens? A morte. A morte. Verso 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O que quer dizer isso? 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E depois no verso 10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Esta é a realidade bíblica, colocado lá em Gênesis, colocado também, como vimos, em Isaías, como vimos também aqui em Eclesiastes, e vamos continuar a discorrer. O interessante é que observem ao ponto que nós chegamos, que pessoas há que leem textos como esse
em Eclesiastes, Salomão escreveu, preferem dizer que Salomão estava desviado quando escreveu isso, do que parar e pensar um pouco mais, porque esta palavra de Salomão é que está mais de acordo com Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, ou com a palavra de Abraão, quando disse para Deus: ainda que seja pó e cinza. Mas prefere dizer que Salomão estava desviado. Opa, peraí, então qual palavra que eu tenho que ler na Bíblia que não é de um homem desviado? Então tem que começar a correr Salmo, tirar o Salmo de Salomão, tirar o Provérbios, tirar o Eclesiastes, tirar o Cantares. E, espera um pouquinho, acho que eu tenho que rasgar algumas palavras aqui dos evangelhos de Pedro e de Tiago, porque eles citam as palavras de Salomão. Nós temos que entender que há um modo de pensar, mas sempre há uma exatidão, algo mais. Por isso aquela expressão, aquele que pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como convém. Então sempre há algo mais a considerar, a observar em tudo que está ao nosso redor e naquilo que é de entendimento. Por isso é melhor serem poucas nossas palavras, chega a dizer o próprio Salomão também. Mas continuemos. O perigo dessa ideia do homem se achar imortal, o perigo. Depois vamos ver o outro lado, que existe o outro lado. O perigo é de um sentimento de presunção, do homem achar que é independente de Deus, que é, na verdade, a falta de Satanás. E vamos abrir para isso em Ezequiel capítulo 28. Lembrando que de Satanás as Sagradas Escrituras falam em alguns textos, como Isaías 14, aqui também em Ezequiel 28, no mesmo Ezequiel 38, 39, nesses textos é falado de Satanás, usando a figura de homens que se achavam grandes na terra, e Deus por eles fala em figura do ser que era celestial, querubim ungido, colocado no jardim de Deus, entre as pedras afogueadas, perfeito em formosura, etc, etc. E nessa formosura achou que poderia ser igual a Deus, e quis ser igual a Deus, no sentido de criar para si um reino para as bandas do norte. Mas em Ezequiel capítulo 28, verso 2, nós lemos uma expressão assim: filho do homem. Deus toma o rei de Tiro como figura de Satanás. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Observação no verso 3: eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. E a palavra vai estendendo-se, mostrando que a palavra que Ezequiel está falando não é propriamente de um homem, rei de Tiro, mas lá à frente, no verso 7, se diz: eis que
trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Verso 8: a cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Verso 9: dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Então observe. E muitas vezes o homem, não sendo tão rico, tão glorioso, tão sábio e tendo uma posição tão elevada assim, e se acha imortal, não considera que a sua vida tem um período curto. O que o Eclesiastes também fala, quando Salomão fecha o livro dizendo: de tudo que se diz, o fim é: teme a Deus, porque todo homem comparecerá de Deus, diante de Deus, para dar conta do que fez, usando, vamos dizer agora, o fôlego de vida que procede de Deus. É uma mordomia. Entendendo mordomia, ser mordomo. Deus nos dá a vida para nós a usarmos adequadamente, e depois Ele vai pedir contas. O que você fez com a vida que eu te dei para viver? Aí é o juízo. Aí é o juízo. Mas continuemos. Precisamos vigiar o nosso coração para não sermos soberbos, presunçosos. E essa ideia que muitos têm de que não vão morrer é que faz que venham outros erros. Aí a falta de um conhecimento mais preciso conduz a um erro. Por exemplo, se tem a ideia de que a alma é imortal, porque alguém colocou que a alma é imortal, corpo, alma e espírito, então a alma é imortal. Então, quando ele morre, o corpo vai para a sepultura, e a alma, que como vou fazer com a alma? Aí vem o erro. Um segmento já coloca ela vagando por aí, procurando um corpo para entrar. Outro segmento diz que ele está por aí, mas aparece a uma e a outra. Ou desce em alguém, toma o corpo de alguém. Isso é erro. Se a palavra diz que o homem é pó, e morrendo acaba-se tudo, ódio e amor, não há mais sabedoria e não há mais obras, não tem parte alguma no que sucede debaixo do sol. E se alguém quiser usar até Lucas 16 falando do rico e do Lázaro, ainda que ali tenha um sentido diferenciado, é juízo, mas ali podemos perceber que Deus disse: não tem como o que já foi voltar à terra, não tem volta, não tem volta. Então vamos ficar com essa palavra de Jesus: quem morreu foi e não participa mais da vida na terra. Por isso esses erros é onde Satanás apresenta-se, incorpora em alguém e quer dizer que é outro, mas não é outro, é o próprio Satanás, espírito do erro, que Jesus sempre estaria ou esteve entre nós no tempo que esteve, e depois dando poder ao seu servo para repreender os espíritos imundos e libertar as almas oprimidas. Então, dando sequência, o que nós estamos querendo falar agora é sobre os erros consequentes de uma compreensão não correta. Assim temos no segmento também cristão a ideia de que a pessoa morre e já vai direto para
o céu, está vivendo no céu. Ou então, se ele era mais ou menos, aí dá um lugar intermediário para ele. Ele morre e vai para um lugar intermediário. Mas se ele era ruim, mas ruim mesmo, aí não sobe nem intermediário, já lança no inferno, ou vai para o purgatório, ou outros nomes mais comuns entre nós. Existem muitos nomes no cristianismo, muitos nomes. Seio de Abraão, né? No lugar intermediário, o paraíso quase celestial, mas não celestial. Aí são ideias dos homens, mas há um erro. Qual o erro básico? A ideia de que o homem está vivo, quando na verdade ele está morto. Onde que ele está? No pó. Então não subiu, não desceu e nem foi para o meio do caminho. Aí que vem o entendimento que é clareado quando a pregação do Evangelho diz a nós, como a proclamação de Isaías 40, diga ao homem que ele é erva, e a erva seca-se, mas o complemento para o outro lado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí abre uma porta, abre-se uma porta. Precisamos lembrar de João, capítulo 3, verso 13, quando as Escrituras colocam para nós de uma forma bem clara, direta, e o bom é que o assunto é Jesus falando. Ora, ninguém subiu ao céu, senão que do céu desceu o Filho do Homem que está no céu. Então atentemos, Jesus disse: ninguém subiu ao céu. E quantos têm ideia no cristianismo de que tem gente que é tão boazinha que morreu e já foi para o céu? Ah lá e lá. E está olhando para nós aqui. Aí começam as intercessões e começa a devoção aos que já morreram, chamados aqui embaixo de santos. Ô santo tal, me ajuda aqui, sou teu devoto. Ele não está lá. Ele não está lá. Ninguém subiu ao céu. E outro erro que acompanha esse é quando nós lembramos a palavra mandamento do Senhor, dizendo: não invocarás os mortos. Bom, Deus diz não invocar o morto, então não invoca o morto. Mas ele é santo, não invoca o morto, não invoca. É quando Satanás aí entra atrás dessa devoção a santos ou a mortos, começa a operar e todo mundo acha: ah, o santo faz milagre. O santo não faz nada, não tem parte alguma debaixo deste sol. Mas continuemos na sequência do nosso pensamento. Erros que são introduzidos pelo entendimento incorreto e impreciso. Indo a Hebreus, sim, Hebreus, no capítulo 11, o escritor de Hebreus vai colocar também a mesma palavra. De que forma? Ele disse no verso coincidente de 13: diz assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que disse João 3,13? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu primeiramente desceu, o Filho do Homem, que está no céu. O que Hebreus diz? Muitos heróis da fé, olha que relação de homens vitoriosos na fé, mas nenhum deles
recebeu ainda as promessas, mas entenderam que na terra eram peregrinos. Aqui coloquemos Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, ou coroa da vida, que o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, a todos que amarem a sua vinda. Que dia que é? A sua vinda. E aqui mesmo em Hebreus 11, verso 39, se repete outra vez esta informação: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor, a nós aperfeiçoados. Então tem santo lá em cima, nem nenhum condenado gemendo lá em algum outro lugar. Estão todos no pó, aguardando a ressurreição do último dia. Por isso que haverá ressurreição, porque não estão vivos em algum lugar, estão mortos. E a promessa de Deus é uma ressurreição, e o juízo se segue. E aí, outras informações. Mas lembremos do mesmo Paulo: morreu, mas descansava, porque veria um dia a sua ressurreição. E abrindo em Atos, vamos abrir em Atos dos Apóstolos, quando nós temos bem claro, citando já Paulo, né? Em Atos 24, em uma das, na verdade ele falou isso mais de uma vez, mas Paulo, quando se defendia e falava da sua forma de vida e da pregação que fazia, ele foi bem claro ao dizer, verso 15, capítulo 24, verso 15: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então o homem que morreu está onde? Na sepultura, na morte. Mas Paulo ensinava, vivia buscando, como ele disse, uma melhor ressurreição. E que diz? Que todos os judeus também esperam, e que todas as tribos de Israel também esperam. Por isso procuram viver de uma forma adequada, obedecendo a lei de Moisés, porque querem uma melhor ressurreição. Qual que é a melhor ressurreição? A ressurreição para a vida com Deus, a vida eterna, porque haverá uma ressurreição de justos e de injustos. Pronto. Se há ressurreição, é porque está morto. Se tivesse aqui ou acolá, é só transportar, mas não tem que ter uma devolução da vida, ou nem é devolução, é conceder outra vez a vida. Muito bem, observemos isto. Esta palavra que Paulo diz, entendamos, não é São Paulo. Vamos outra vez lembrar o que Jesus disse em Lucas, no capítulo 20, verso 35, quando Jesus, questionado sobre a ressurreição, que os saduceus não criam, Jesus afirma sobre a ressurreição. Mas em particular, o verso 35, Jesus disse assim, vou ler o 34 junto. 34. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se
e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento. Jesus falou de quê mesmo? De uma ressurreição, para depois seguir algo mais. Mas antes de dar a ressurreição, qual o estado natural do homem? Morto. Prossigamos, abrindo em Filipenses, no capítulo 3, verso 11. Paulo vem falando, exortando os irmãos em várias coisas. No verso 7, por exemplo, ele está falando, dizendo: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Continuamos. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Verso 11: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo? De fazer de tudo para estar em Cristo. Estando em Cristo, ter uma melhor ressurreição. Essa é a vida de Paulo. Por isso, sendo judeu, ou melhor dizendo, israelita, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível pela lei, deixa isso para trás, e andou na fé em Cristo Jesus, para ser achado em Cristo, para participar de uma melhor ressurreição. Esta é a verdade de Paulo, apresentada dentro da verdade da Bíblia: a vida que temos, a morte e a ressurreição. E qual será o resultado dessa ressurreição? Mas, continuando, lembremos em Hebreus capítulo 6, verso 2, que o escritor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não, mas não nos importa, é uma palavra inspirada. O escritor diz que esse assunto de ressurreição é básico, é para avançar para coisas maiores, porque ele diz assim no verso 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Então observe, o escritor de Hebreus considerou essas coisas, esses assuntos de fé em Jesus, batismos, a imposição das mãos, a própria ressurreição dos mortos e o juízo eterno, como sendo rudimentos, palavras iniciais da caminhada ou do conhecimento de Cristo. Então, haverá uma ressurreição. Por que haverá uma ressurreição?
porque o que estava morto precisa voltar à vida. E aí segue-se o juízo. Essa é a lição normal das Sagradas Escrituras. Por isso, vamos entender a palavra que não é só deste Novo Testamento, mas podemos abrir Isaías, capítulo 26. Naquele tempo antigo, houve palavras fortes como esta. Capítulo 26 de Isaías, verso 19. Olhando a Bíblia, achando, podemos assim ler: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então haverá uma ressurreição. Isaías falou bem claro que o orvalho de Deus, ou seja, aquilo que vem de Deus, é como vida para a planta. A erva que secou, morreu, vai ser vivificada pelo orvalho de Deus. Lá no Gênesis foi dito assopro de Deus. Isaías falou o orvalho de Deus, que torna da vida a erva nova. Pronto. E segue-se a palavra nesse particular. Palavra essa de Isaías, que é a mesma de Apocalipse 20, no verso 11, 12, quando vai dizer lá em Apocalipse que dará ao mar os mortos que nele havia. O inferno e todos os demais lugares darão os mortos que neles havia, e serão julgados pelas suas obras, porque os livros serão abertos. Pronto. E quem não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o homem não é imortal, o homem é mortal. Vencendo este tempo na terra, é recolhido dele o Espírito de Deus, ele volta ao pó e no pó fica até o dia da ressurreição. E aí sim, segue-se o juízo, ou o juízo será manifesto. E Jesus já falou, quando ele vier, os mortos vão ressuscitar, e uns serão separados dos outros, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo, lançados no lago de fogo e enxofre. Então essa é a realidade que temos. O homem não é imortal, os anjos não são imortais, mas é verdadeira a palavra que Jesus falou tão claro para Nicodemos também no capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Mas o que estava previsto para ele era tão somente morte. E agora há algo a mais, a promessa da vida. Podemos abrir em 1 João, na carta de João, ali no capítulo 5, quando João fala da mesma forma, a partir do verso 9, dizendo: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, o testemunho de Deus, este, que Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, em Jesus. Verso 12: quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Assim, temos com mais precisão este fato. Agora, colocando essas coisas, podemos dizer e colocar as palavras de Jó, que são faladas numa figura interessante. Jó 14, do verso 7: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Jó começa a falar da vegetação. Corta a árvore, acabou a água. Opa, mas se vier água, já começa a sair daquele tronco um renovo, e a planta cresce de novo. Mas o verso 10 diz: Jó, mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito ou fôlego de vida, então onde está? É a pergunta inicial dele. O homem morre, está onde? Verso 11: como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a sua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? E Jó diz: todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Verso 15: chamar-me-ias, e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Então observe, Jó, está igualzinho aquela palavra de Salomão. Então nós temos que excluir também o Jó. Se Salomão escreveu, alguns acham que ele estava desviado, então o que escreveu Jó? É a mesma coisa, o homem morre e acabou, não participa de mais nada, não se levanta, até que não haja mais céus. Onde é que não vai haver mais céus? Quando que não vai haver mais céus? No fim do mundo, na vinda de Jesus. Aí Jó aguarda isso na sua aflição, na sua dor, e quer morrer logo, porque na morte ele não sentiria dor, mas ele está tão confiante em Deus, que a sua consciência em nada o acusa, que ele diz: eu vou morrer, quero morrer logo para acabar essa dor. Mas quando não tiver mais céus, Deus vai se lembrar de mim e vai me chamar, vai vir a minha mudança. Então ele esperava uma mudança. E eu vou dizer a Deus: afeiçoa-te a obra das tuas mãos. É esse o plano de Deus. É a palavra que está também em 2 ou 1 Tessalonicenses. É a carta que Paulo escreve.
quando no capítulo 4 vai colocar para nós, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, é a volta de Jesus, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe isso aqui, irmãos: ressuscitarão primeiro. Os que morreram vão ressuscitar primeiro. Verso 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Qual a próxima palavra? Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então observe que quem morreu não foi, não está por aí vagando, está na sepultura esperando a ressurreição. Quando Jesus vier, os que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos, então, serão arrebatados juntamente com os que eram mortos e foram ressuscitados, para juntos encontrarmos o Senhor nos ares. Precisamos ter ideia, irmãos, que o povo de Deus é um corpo, é um povo. E quando for encontrar com o Senhor, a igreja vai toda junta, não tem nada que vai um pedaço, ou foi um, depois vai o outro e o outro. Lembremos de Hebreus 11. Deus não quer que ninguém seja aperfeiçoado sem os outros. Então é no momento quando o Senhor vier, é que levará todos que são dele. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15: eis que vos digo um mistério. Eis que vos digo um mistério? Bom, o que ele vai dizer para Jó não era mistério. Jó sabia. Quem não sabia, talvez fosse nossos irmãos daquela época, a igreja de Corinto. Eis que vos digo um mistério. Muito bem, Paulo, qual é o mistério? É o capítulo 15 de Coríntios, verso 52. Vou ler um pouco antes, vou ler o 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paremos um pouquinho aqui, vou continuar, mas paremos. Aqui o verso 52 diz: como é que vai ser mesmo? Os mortos vão ressuscitar como? Já incorruptíveis. Quem morreu faltando um braço vai ressuscitar incorruptível. Quem morreu com uma enfermidade ou outra vai levantar transformado, incorruptível, vai ressuscitar já sim. E os que estiverem vivos neste momento serão revestidos, vai dizer a palavra depois, mais à frente, no verso 53, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui a morte é vencida e aqui o homem recebe um corpo incorruptível. Agora sim, imortal. Agora sim, imortal. Voltando a Tessalonicenses, aí estaremos sempre com o Senhor. Portanto, o nosso assunto de mortalidade é esse. Só Deus tem Ele a imortalidade. Só Ele, Deus. Agora, a promessa dele é que essa imortalidade será concedida a nós. A quem nós? Aqueles que forem achados dignos da ressurreição para a vida eterna. Agora entendamos bem, irmãos, a magnitude daquilo que Deus promete para nós. O fato de uma imortalidade, uma incorrupção, é algo próprio de Deus. Então Deus vai dar àqueles que forem aprovados no seu juízo os serem iguais a Deus. Aquele ser celestial, querubim, que disse lá no passado que queria ser igual a Deus, por si mesmo e constituir um reino separado, morte para ele, lançado no lago de fogo e enxofre. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 10. Mas nós, meros homens, pó da terra, se formos fiéis a Ele diz: sim, vocês sim vão ser semelhantes a Deus. E João vai completar: porque o verão como Ele é. Nenhum homem viu a Deus, nem o pode ver, mas os que vão participar da ressurreição para a vida eterna o verão como Ele é. Seremos iguais a Ele, não porque tomamos, porque crescemos, porque desenvolvemos, não, é porque Ele concedeu um corpo incorruptível e imortal. Aí perdoe voltar lá atrás, lá mais atrás, lá no céu, antes do homem ser criado. De certa forma é a mesma coisa. Deus criou os anjos. Eu não sei qual árvore lá do céu que não podia comer o fruto. É figura, por favor, é figura. É simplesmente fazendo um paralelo. Os anjos que foram fiéis continuaram como Adão. Se ele fosse fiel na terra, ele não veria a morte. Então os anjos que lá no céu foram criados e permaneceram fiéis, continuarão vivendo. Mas os anjos lá no céu, criados por Deus, ainda que magníficos em poder, por não serem fiéis, serão afastados e perderão a vida. Essa é a realidade. Portanto, observe: Deus ensinou na terra e nos céus o mesmo fato. Todos são mortais, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Aí sim, quando estivermos lá, sendo aprovados, subindo para o céu, você já pode dizer: eu sou imortal. Não porque é, porque na verdade recebeu a imortalidade. Palavra simples que Jesus disse quando falou que Ele tinha vida em si mesmo, como o Pai tinha vida em si mesmo, e Ele propôs dar a vida àqueles que são seus. Coisa simples. Mas se alguém não é dele, não recebe a vida, é mortal. Portanto, vamos entender esses pontos. Imortalidade,
Só Deus. Timóteo, capítulo 6, no verso também 16. Só Deus. Ele só tem a imortalidade. É a grande verdade. Mas por misericórdia e amor, bondade dele, ele concederá a muitos essa mesma imortalidade. Pelo que em Salmos encontramos aquela palavra: vós sois deuses. Eu sou Deus? Foi a pergunta de Ezequiel. Essa não é boa para aquele que presumiu ser de si mesmo. E se alguém aqui está sendo fiel ao Senhor, que todos nós o sejamos, podemos dizer, né? Somos imortais, não por nós, mas por aquele que prometeu dar-nos esta imortalidade. Então não há soberba, não há presunção, há confiança, fé, crer naquilo que Deus disse que faria conosco. Aí está a história toda do projeto de Deus colocado para nós. Portanto, é por crença absoluta nisso é que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez servo e obediente até a morte, e morte vergonhosa da cruz, porque sabia que, cumprindo toda a vontade de Deus, ainda que fosse morrer desse jeito, como reprovado, maldito, mas cumprindo a vontade de Deus, teria a vida eterna. E a palavra continua: se Jesus foi obediente até a morte, desta forma, uma fidelidade total, absoluta a Deus, Deus também o levantou da morte e o elevou, colocou à sua direita da majestade nas alturas e deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Portanto, está. Nós estamos diante dessa proposta, estamos diante dessa encruzilhada, esquerda ou direita, buscar glória para nós ou buscarmos a vontade de Deus, ainda que seja em humildade e renúncias e humilhações, o que Deus pediu. Esse caminho da renúncia leva à eternidade, mas da soberba leva à morte. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, porque toda erva seca-se, mas aquele que nega-se a si mesmo ou desfaz do interesse da sua própria vida para viver na vontade de Deus, terá a sua vida e eternamente. Perdoe estender só um instantinho, mas vamos ver, os anjos não tiveram o privilégio de serem pó da terra, o privilégio de experimentar a dor e a morte, a ressurreição e a vida eterna. Mas eles, olhando para nós, estão com a mesma experiência, como nós muitas vezes aprendemos e somos edificados pelo testemunho de alguém, da experiência de alguém. Eu não passei por isso, ele passou e exalta o nome do Senhor naquilo que teve de vitória. Os anjos não experimentaram a dor nem a morte, mas ele olha para nós assim e balança a cabeça. Tal como mulher, eu também poderia ser pó, barro, mortal, mas guardando a fidelidade, não abandonando os lugares celestiais, o posto no reino de Deus, terá a vida eterna, como nós aqui na terra. Não aqui na terra, como nós aqui da terra, por enquanto, até que vamos estar com o Senhor nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Faz uma pergunta do irmão. Eu fiquei maluco, eu li a parte que Jesus morre na cruz, Mateus 27, versículo 52. Diz assim: depois da morte dele, abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos dormiam foram ressuscitados. Em Mateus capítulo 27,
tem a narrativa de que na morte de Jesus, muitos corpos de santos ressuscitaram. Muitos corpos de santos ressuscitaram. Precisamos ver com cuidado este verso. Vamos abrir Mateus 27, é importante. Está no verso 51 em diante. Mateus, escrevendo, narrando o momento da cruz, do Calvário, ele disse no verso 51: e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Acharam esse texto? Então, pela narrativa aqui, essas palavras conduzem ao entendimento que Jesus crucificado, morrendo, o templo já estava fechado, houve tremores. O que mais? O véu do templo se rasgou e mortos foram ressuscitados. Está claro? Mas aqui há uma impropriedade, é questão de língua, de escrita. Por isso precisamos ler o verso seguinte, que diz para nós, verso 53: e saindo dos sepulcros, o que está escrito agora? Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observem, a narrativa foi colocando: o tempo se fechou, houve tremor de terra, o véu se rasgou, mortos ressuscitaram. A gente lendo aqui vai dizer: Jesus está pendurado na cruz do Calvário, está acontecendo tudo isso. Mas observe que o verso seguinte vai dizer que os que ressuscitaram depois da ressurreição dele. Que é impróprio alguém ressuscitar antes de Jesus, porque Jesus é chamado o quê? O primeiro da ressurreição. Está claro? Jesus é o primeiro da ressurreição. Mas vamos entender por outro lado, o impacto, o poder de Deus na ressurreição de Jesus abalou de tal forma que muitos mortos na sepultura foram ressuscitados. E aí subiram para o céu? Está escrito que foram subir para o céu? O que aconteceu? Apareceram a muitos. Se apareceram a muitos, que ressurreição que eles tiveram? A ressurreição carnal. Não foi a ressurreição para a eternidade, porque isso está reservado para a vinda de Jesus. Está claro, irmãos? Irmãozinho? Para tirar qualquer dúvida, 1 Coríntios capítulo 15, para completar o entendimento e resposta nessa pergunta do nosso amado irmão. 1 Coríntios 15. Verso 20 e versos seguintes: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Está claro? Aquilo que nós já afirmamos. 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui já diz: alguém só poderia ressuscitar pela ressurreição de Jesus. 22: porque em Cristo. 23: mas, bem devagarzinho,
cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois do que são de Cristo, na sua vida. De que está se falando? De ressurreição. Eu li o verso 23 assim: mas cada um será ressuscitado por sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro a ressuscitar. Depois dos que são de Cristo, ressuscitarão na sua vinda. Tá claro? Muito bem. Por causa dessa palavra eu posso colocar uma outra também. Mas e o Enoque, o Elias, foram arrebatados? Bom, foram arrebatados? A Bíblia diz? Diz, e eu creio, foram arrebatados. Mas Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Não diz? Hebreus 11 não disse também? Diz. Então, foram arrebatados, mas não chegaram. Se foram arrebatados, não chegaram. Foram arrebatados, mas não chegaram para cumprir a palavra de Deus. Ninguém subiu ao céu. Para Deus isso é fácil. Tanto assim que quando nós formos subir para o céu, imagina, estão subindo para o céu. Dá uma olhadinha com as mãos, não é mais mão só, não, tem asa também. Vão estar voando, encontrando Jesus. Você dá uma olhadinha para a esquerda, para a direita, você vai ver o Enoque e o Elias chegando junto. Porque será juntos que nós encontraremos o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não faz. É o mesmo caso. Porque uma vez que alguém morre, ele só vai voltar à vida quando Jesus voltar. Então, por favor, quem morreu lá uns milênios atrás, ele não está lá na sepultura virando de um lado para o outro. Estou cansado desse lado, vou virar para o outro. Agora eu vou ficar de bruços, agora eu vou ficar assim. Não está, não, porque o pó não sabe nada, nem percebe o tempo que está passando. Não entendeu o que quer dizer? Então, quando o primeiro a morrer foi Abel, quando ele ressuscitar, ele vai até olhar para o lado assim: que pedrada foi essa? Calma, já passou milhares de anos. Cada um vai acordar como se estivesse na continuidade da vida, porque é como o dormir e depois acorda. Só que esse acordar vai ser diferente, já vai ser em glória e vendo a glória de Deus. Entendeu? Então, para Abel, quando acordar, para ele vai ser como se fosse na mesma hora, porque o tempo não passa. Aí o ladrão da cruz recebeu a palavra de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele morreu. Se procurar, talvez ache o resto mortal dele lá. Mas quando ele ressuscitar, vai ser um ato imediato. Eu acabei de morrer na cruz lá e já estou aqui em glória. Jesus disse a verdade: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele não sabe que está passando já 2000 anos quase. Me entenderam? Esse é o poder de Deus, irmãos. Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Todas as coisas nas suas mãos. E a verdade é essa. Vivemos esse tempo e morreremos. Só não morreremos se por um acaso Deus quiser fazer conosco que nem fez com Elias e Enoque. Glória a Deus. Mas se ele demorar a vir e não nos levar antes, nós certamente morreremos. E na sepultura você não vai perceber quanto tempo vai passar. Você vai só acordar já com a vinda de
de Jesus e com o corpo incorruptível para morar com Ele na eternidade. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos pôr-nos em pé.